Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao canal Saúde, Beleza e Bem-Estar. Eu sou a doutora Karen, farmacêutica e pesquisadora. Esse canal a gente apresenta para vocês soluções de bem-estar, de saúde, de beleza. Então, a cada semana eu vou vir trazendo para vocês novidades, algo interessante que eu pesquisei para mostrar para você, para que o seu dia a dia seja um pouquinho melhor, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre atividade física. Eu vou falar para vocês 6 benefícios, tá? Que talvez você saiba, você não saiba muito, que vão te ajudar, vai aumentar a sua qualidade de vida nesse momento de pandemia, de Covid-19. Então, nesse momento, não é um momento para a gente ficar, angustiado, desesperado, com medo das coisas, mas que mesmo assim a gente consiga ter uma qualidade de vida. Eu gostaria de falar um pouquinho disso para você, tá? Então, ao se exercitar, a gente não imagina quantas coisas acontecem no nosso organismo. Por exemplo, eu vou falar para vocês da parte respiratória. Então, o nosso grande ajudador é o oxigênio. A gente pensa que a gente respira, tá tudo bem, mas o oxigênio, quando a gente se exercita, ele aumenta em 15 vezes mais a proporção que vai para os nossos pulmões. Então, isso quer dizer o quê? Que a gente vai estar tendo uma maior resistência no nosso pulmão. E resistência para quê, né? Resistência a doenças. Talvez vocês tenham ouvido falar daquela sigla DPOC, que seria as doenças pulmonares obstrutivas crônicas. As mais comuns a gente pode citar enfisema pulmonar, uma bronquite crônica. Essas doenças, elas bloqueiam o fluxo de ar, tá? Isso dificulta a sua respiração. Então, quando você se exercita, a prática do exercício físico faz com que seu pulmão se torne mais resistente e você consiga ser resistente a essas doenças e também tem uma melhor performance na sua vida, né? A região do pulmão ela se torna mais fácil de você fazer as atividades, então isso é um benefício que você vai ter. Por exemplo, nessa pandemia que a gente está no Covid, a pessoa que ela é contaminada com esse vírus, 20% das pessoas que são contaminadas, elas desenvolvem, essa parte de DPOC, de infiltração pulmonar. O vírus consegue ter essa infiltração pulmonar e aí desenvolvem uma parte mais severa da doença. Então, pessoas que já têm um pulmão mais resistente, eles não vão passar para essa fase mais severa da doença, certo? Um outro fator muito interessante, que a gente não imagina, mas quem se exercita, ele aumenta a sua imunidade. Olha que interessante. Você imaginar que a sua imunidade aumentar por você se exercitar? Às vezes você pensa, não, eu vou ficar ali quietinha, não vou fazer nada, eu vou ficar relaxada, eu tô bem. Não. Você se exercitando, a sua imunidade aumenta. Isso tem estudos comprovados que acontece com treinos moderados, tá? E equilibrados, que vão sendo progressivos de acordo com, a sua performance, a sua atividade física. Lógico que agora, neste momento, até os atletas estão sendo indicados para diminuírem um pouco das atividades físicas, porque as muito intensas acabam trazendo um desgaste físico, certo? E acaba deprimindo o sistema imunológico, mas uma atividade equilibrada já não, certo? Um outro ponto que a gente pode estar falando, além dessa imunidade que é melhorada com atividade física, é o cérebro. O cérebro também melhora, né? Uma coisa muito boa. Ele chega em altos níveis de funcionamento, o nosso cérebro, tá? E conforme a gente vai tendo uma prática regular,
aumenta o nível de oxigenação no cérebro. Como que funciona essa oxigenação? Então, primeiro a gente respira, esse ar enche os nossos pulmões e aí passa para o sangue. O sangue bombeia no coração, que vai para o cérebro e oxigena o nosso cérebro. E isso é muito importante, porque uma pessoa que não tem oxigênio no cérebro, ela morre. Então é necessário ter oxigenação no cérebro. E quanto mais oxigenação equilibradamente, quando tem atividade física, o que acontece? Aumenta a cognição da pessoa. Não é interessante isso, gente? Demais oxigênio, né? A gente não tinha ideia disso. E o que seria essa cognição, né? Algumas pessoas sabem, outras pessoas não sabem. Que seria o quê? Quando você tem uma função psicológica de adquirir novos conhecimentos. Então, a sua memória melhora, a sua imaginação, o seu juízo, a sua percepção, o seu raciocínio, a sua atenção. Então, são vários fatores que estão inclusos na cognição, certo? Então, tudo isso é melhorado. E aí, quando você faz uma atividade mais elaborada, um exercício mais complexo, mais completo, dentro do seu cérebro, eles formam o quê? Novas conexões neurais. Olha que interessante. E melhoram a sua função cerebral. Então, às vezes você fala, eu estou me exercitando, estou fazendo uma caminhada, mas às vezes só uma caminhada não é suficiente, você precisa fazer algum exercício mais complexo para o seu próprio organismo se desenvolver e ter uma oxigenação melhor no seu cérebro, certo? E quem faz atividade física fica longe de desenvolver aquelas famosas doenças, né? Da parte senil que a gente já conhece, que são a doença de Parkinson, doença de Alzheimer, o famoso AVC, né? Que é o acidente vascular cerebral. Então, a pessoa, na parte cerebral, fica ok. Um outro fator, que seria o quarto fator que a gente precisa relembrar, seria a parte de aliviar os sintomas da ansiedade e da depressão. Para vocês terem uma ideia como isso é importante, atividade física é importante, que tem estudos mostrando que é prescrito pelo médico como um tratamento não farmacológico. Sabe para qual diagnóstico? Para quem tem aquela depressão maior, aquele transtorno depressivo maior. Então, isso já é preconizado nos estudos, para você ter uma ideia como que é importante. Por quê? Quando você faz atividade física, libera serotonina no seu corpo. E ela é responsável por estar auxiliando no seu estado de humor. Então, você vai ter um humor equilibrado. Você não vai ficar tão ansioso, tão tenso. E também não vai ficar tão triste, tão deprimido, certo? Um outro fator, que seria o quinto fator, seria normalizar a resistência da insulina. Às vezes nosso organismo é resistente à insulina, é a insulina que leva a glicose, que dá energia para as nossas células. E se você tem uma resistência, vai descompensar, por isso são as famosas síndromes metabólicas. E você fazendo atividade física, você vai conseguir normalizar essa insulina no seu corpo. Então, isso é muito bom, certo? E o sono, o que a gente pode dizer? Melhora a qualidade de sono? Sim, melhora a qualidade de sono. Essa seria a sexta e excelente notícia. Porque após o exercício físico, o seu corpo libera as endorfinas, tá? Que é responsável pelo seu relaxamento. Então, alguma vez você exercitou, você vai lembrar que depois que você teve uma atividade física, seu corpo se sentiu mais relaxado, mais tranquilo, deu aquela sensação de bem-estar, né? Melhorou a sua qualidade de sono. Então, você tendo uma prática regular de exercícios, isso acontece.
Lógico, sem falar da parte cardíaca, né? O coração é fundamental e as funções cardíacas são melhoradas, porque, como eu falei para vocês, o coração é que leva o oxigênio para não só para o cérebro, mas para todas as células do nosso corpo. Então, ele precisa estar em excelente funcionamento. Na atividade física, nos exercícios, isso vai ser desenvolvido também, né? E você me pergunta, como que eu posso fazer? Eu tenho que ficar em casa nessa parte de Covid. Eu também não tenho dinheiro para ir numa academia, para ter um personal trainer. Eu tô meio deprimido, eu não consigo desenvolver isso sozinho. Então eu pesquisei para você um plano, tá? Que seria o quê? Um guia prático de exercícios, que vão ser vários exercícios divididos por níveis e direcionados para cada tipo de pessoa, iniciante, intermediário, avançado, né? Que você vai ter um suporte de dúvidas, você vai ter 1 hora de mentoria, tá? Você vai ter acesso a um grupo secreto do WhatsApp. E, além de, se você adquirir esse curso, né, que é bem em conta, você ganha um bônus, que é um cardápio para você estar desenvolvendo aí também, se você quiser, tá? Você pode treinar onde você quiser, no conforto da sua casa, não vai precisar usar equipamentos. E se você se interessar, tá? É algo muito bom para sua saúde. Eu vou deixar o link na descrição do canal, onde está o título. Você clica no título desse vídeo e vai aparecer lá na descrição como você faz para estar adquirindo e como você começa a se exercitar. Porque às vezes a gente tem uma preguiça, acha que só uma caminhada resolve. E na verdade, o nosso organismo ele precisa de um pouquinho mais que isso, né? Então vale a pena a gente investir na nossa saúde, principalmente agora, nesses momentos que a nossa saúde, né, parece ser frágil. Então faça aí uma pesquisa que você vai ver que vale a pena, é isso que eu estou mostrando para você, tá? E eu agradeço. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, tá? E a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço.